Olá, turma, como estão? Eu espero que todo mundo já tenha começado a pôr as mãos à obra e ao começar a assistir esse tutorial você já tenha um título construído e muito bem representado, que a partir do seu título eu já consiga perceber qual é o escopo geral do seu trabalho e uma introdução bem enxuta, bem resumida, mas que tenha conceito, contexto e justificativa. Feito? Então, começando esse tutorial, nós vamos acrescentar o próximo tópico para o seu resumo, para que ele tenha um corpo rico e que ele seja muito bem avaliado. Depois da introdução, você vai inserir os seus objetivos. O objetivo que a gente coloca na introdução é o objetivo geral. Nessa altura do campeonato, já é para você ter esse documento preenchido com sua introdução. Depois do ponto da última linha da justificativa, você já começa a sua introdução. Não tem espaço. É aquele blocão de texto mesmo, sem parágrafo. Você vai botar ponto segmento. E aí, você já pode colocar visto isso, nessa perspectiva, o objetivo desse trabalho foi. E aí você vai colocar tal e qual está no seu projeto de pesquisa, seja ele de revisão de literatura, pesquisa de campo ou aplicação de formulário. O objetivo geral que tem no seu projeto de pesquisa, você vai transcrever no seu resumo simples. Você não vai modificar nenhuma palavra. Por quê? O objetivo que foi traçado é o que você buscou com a pesquisa. Então, do início ao final, seu objetivo não pode mudar. Então, todas aquelas palavras que são usadas no roteiro de pesquisa são as palavras que vão constar no seu resumo simples. Você não vai mudar nada. Você vai botar algum complemento para anunciar que vai vir o objetivo, como um visto isso nessa perspectiva, e você vai copiar do roteiro de pesquisa e colar no seu resumo simples. Feito? Então não tem que criar um novo objetivo. Você vai copiar o seu objetivo, que é um elemento que não dá para modificar do projeto até a apresentação do trabalho. O objetivo é sempre o mesmo. Depois que você colocou o seu objetivo, você vai descrever minuciosamente qual foi a sua metodologia. A sua metodologia vai ser de acordo com a pesquisa que você fez. Então, se você fez uma aplicação de formulário, você vai descrever que foi um formulário. Se sua pesquisa foi uma revisão de literatura, você vai descrever a revisão de literatura. Se a ideia da sua pesquisa é fazer um relato de experiência, você vai contar como foi realizada a sua experiência, como é que você está elaborando esse relato. Então, a sua metodologia é como a sua pesquisa foi elaborada passo a passo. E, como todos os outros elementos, você vai colocar de forma sucinta, mas clara. Aqui tem um exemplo com esse exemplo, tem um exemplo com esse modelo que tem aqui no slide para vocês se espelharem. O título ou o tema da pesquisa é a preferência dos jovens pelos cursos da área da saúde. Então eu coloquei o objetivo aí, que é visto isso, essa pesquisa objetivou identificar o interesse dos estudantes do último ano do ensino médio ao ingressar em cursos de graduação na área da saúde. E aí eu já sigo para minha metodologia. Para isso, foi aplicado o formulário online, pelo Google Formulário, ou envio pelo aplicativo WhatsApp. O questionário possui questões fechadas sobre as principais preferências do curso na área da saúde. Então, de uma forma sucinta, eu disse qual foi a minha estratégia de coleta de dados e qual foram os meios de compartilhamento e o que foi perguntado. Então, de maneira geral, já está tudo aí. Então, siga esse mesmo modelo para que ele fique bem enxuto. Caso você tenha usado o Google Formulário, você pode usar esse jeito. Se você fez a revisão de literatura, você vai descrever quais foram as plataformas que você utilizou para a realização de revisão de literatura, quais foram as principais palavras-chave, enfim. Você vai descrever qual foi o passo a passo que fez você executar a pesquisa, que a pesquisa foi realizada. Feito?
Não se esqueça de ler mais uma vez, compartilhar com os grupos, com o seu grupo, para que todo mundo leia e analise o seu texto para saber se seu texto está claro, se todo mundo consegue visualizar que a metodologia foi exatamente aquela que foi aplicada, para que seu texto passe pelos olhos do professor, depois de passar pelos olhos da turma, depois de passar pelos olhos dos membros da sua equipe. Porque aí você também vai fazendo um exercício de avaliação. Toda vez que você for ver um novo trabalho, você já vai ter o senso de avaliação de esse trabalho está bom, esse trabalho está ruim. Perfeito? Nesse ponto, você já vai ter a sua introdução pronta, seus objetivos prontos, seus objetivos prontos, sua metodologia ok e o seu título maravilhoso. Então, metade do caminho a gente já está caminhando. Agora a gente vai precisar apresentar os resultados. Dependendo da pesquisa, os seus resultados vão ser apresentados cada um à sua maneira. Primeiro eu vou falar sobre os resultados de pesquisa de campo, aquela que você aplicou um questionário, fez uma entrevista, passou um formulário, ou seja, você obteve dados. Esses dados, eles precisam ser analisados e extraídos os dados mais relevantes. De todos os dados que eu coletei, qual é aquele que expressa melhor o meu objetivo? Quais foram os dados que me chamaram a atenção? Então, vão ser esses dados que eu vou expressar no meu resumo. Porque no resumo eu não vou ter espaço para colocar tudo que eu coletei de dados. Imagine uma pesquisa que teve 80 pessoas respondendo 4 ou 5 perguntas. São muitos dados. Esses dados você não vai conseguir colocar na sua integralidade no resumo. Então você vai ter que fazer uma triagem e definir qual é o dado que é mais relevante. Para quem já apresentou em forma de oral na sala de aula na primeira etapa, já tem noção mais ou menos de qual dado foi mais relevante, porque nas avaliações os professores já foram dando aquelas pontuadas, né? Oh, esse dado foi relevante, observe tal coisa. Então, você já viu seus dados, você já tem seus resultados, então escolha aquele resultado que é mais pontual. Para quem vai fazer uma revisão de literatura, os dados que vocês vão apresentar quais foram os encontrados, os excluídos, os incluídos, enfim, vocês vão pontuar quais são os materiais que vocês localizaram aplicando a metodologia que vocês descreveram. Para quem tentar executar aquela revisão de literatura novamente, veja se é possível obter os mesmos dados, porque você descreveu uma metodologia de busca e nos resultados você vai dizer quanto eu encontrei com essa metodologia, do que eu encontrei, quantos eu incluí na minha revisão. Desses incluídos, quantos respondem às minhas perguntas principais? Dessas perguntas principais, são quantos que eu usei na íntegra. Então, esses são os meus resultados. Os resultados é o compilado da literatura que eu encontrei da metodologia que foi traçada. Então, são esses os dados que quem fez uma revisão de literatura vai expressar. Para quem vai fazer relato de experiência, no relato de experiência você vai descrever quais foram os resultados obtidos, qual foi a vivência que você teve naquele local. Então, o que é que você achou mais interessante, mais desafiador? O que você faria de diferente? Enfim, aplicando aquela metodologia que você propôs, no caso da vitrine da saúde, o que é que foi que lhe chamou a atenção do grupo? Então, provavelmente você já tem algo em mente nesse determinado momento. Então, pesquisa de campo, revisão de literatura ou relato de experiência, vocês vão apresentar os dados nesse tópico de resultados, de forma também resumida. Feito? Então, não invente de escrever todos os resultados, nem de fazer a famosa injeção de linguiça, porque os dados têm que ser aqueles que melhor expressem os objetivos. Seja os objetivos que você traçou para revisar a literatura, os objetivos que você traçou para obter dados de campo,
ou objetivos que você traçou para fazer um relato de experiência. Então, não precisa escrever muito, basta escrever pouco e escrever de forma objetiva. Aqui nesse slide a gente tem um exemplo de resultados. Digamos que foi aplicado aquele questionário para esses jovens que têm interesse pelos cursos da área da saúde, e os resultados é que, dentre os 153 participantes que responderam o questionário, 72% têm interesse na área da saúde. Desse quantitativo, 20% desejam a vaga em medicina, 12% em enfermagem, 32% em fisioterapia e 8% optariam por farmácia. Provavelmente, nessa pesquisa, outros cursos foram mencionados, mas eu só citei aqueles que são relevantes do ponto de vista numérico e aqueles que tem na FBBR. Então, eu escolhi quais são os cursos que eu quis dar destaque, que atendem ao meu objetivo, que têm relação com a minha pesquisa. Então, eu poderia colocar todos os cursos que eu obtive de resposta, mas não é importante. O importante é o que eu, como pesquisador, encontrei como relevante para atender os meus objetivos. Feito? Então, olhe seus dados com calma e veja quais são os resultados mais relevantes, que vão constar no seu resumo simples. Feito? Então comece colocando todos os resultados na mesa e com seu grupo vá reduzindo esses resultados até o ponto que você encontre o mais relevante. E vai ser esse que vai constar no seu tópico de resultados. No nosso próximo tutorial, a gente vai abordar discussão, a conclusão e as palavras-chave. Espero que vocês tenham aproveitado o tutorial. Agradeço a atenção, mãos à obra e até a próxima.